Tá vendo aí, né, gente? O povo leva muita coisa pra praia. Agora, Marina, a gente tem que ter cuidado também o que levar. E alguns produtos, por exemplo, fazer um sanduíche com maionese. Não, de jeito nenhum. Eu trouxe aqui uma versão com mostarda e poderia ser com queijo também, desde que esse queijo seja aquecido. E aí, no caso, um queijo mais gorduroso conserva melhor do que um branco. O queijinho branco, você viu que eu coloquei ali azeite e especiarias, porque elas são bactericidas e fungicidas naturais. Olha que legal. Aí ajuda a conservar um pouquinho de sal também, para ajudar a não estragar esse alimento. E aí, vamos dar mais aqui exemplos. Tem uma saladinha. Isso. A saladinha no pote, você pode observar aqui embaixo, eu coloquei um pouquinho de azeite, azeitona, queijo branco. Aí por cima vem as folhas e outras coisas que você queira colocar. Eu botei aqui tomatinho cereja, por exemplo. Agora, se fosse alguma coisa um pouco mais misturada, eu trouxe aqui, por exemplo, a outra versão da saladinha. É melhor levar a folha separada, levar também o seu molhinho separado e na hora você preparar tudo e misturar, para não estragar, entendeu? Agora, e na hora que fez aí, é coisa que precisa ficar geladinho. Tem a opção aqui de levar uma caixa térmica que você trouxe para mostrar. Aí. O bom do cooler é que ele é resistente à água e à areia para não acabar contaminando nada. E eu trouxe alguns modelinhos de bolsinhas de gelo, tá vendo? Que você pode conservar melhor. O que acontece? Qual é a diferença? Se eu botar só no cooler, esses alimentos vão durar 2 horas. Com esse gelo, de 4 a 6 horas, dependendo do alimento. Então, eu vou curtir a minha praia com toda tranquilidade. Pois é, porque não dá, né, gente? Aqui no verão a gente quer aproveitar, não quer passar mal. Marina, chega aqui comigo, que eu tô recebendo também aqui no estúdio. A gente tá aqui dando dicas, doutora Rúbia, que é médica, infectologista. E pode falar bem pra gente, né? Gastroenterite nesta época é o que a gente mais vê, né, doutora? É muito comum. Já desde a época, né, do Natal, o feriado de Natal é um dos que a gente já começa a pegar casos de gastroenterite no pronto atendimento. E aí, a partir de então, até acabar o verão, o carnaval, é uma coisa que a gente vai ver bastante. Lembrar que, como ela falou, a conservação dos alimentos é extremamente importante, porque tem muitos micro-organismos que estão nos nossos alimentos, isso é normal, é natural ter micro-organismo ali. Mas tem micro-organismo que ele próprio causa doenças e ele pode produzir toxinas que ficam no alimento e a toxina causa doença na gente. Então, por que o queijo não dá certo passar ele lá no foguinho do carvão? O Lucas, inclusive, ao vivo, que eu falei, ó, tô vendo o queijinho. Tem muito ali nas praias de Vila Velha, que é aqueles rapazes que ficam com queijinho no isopor, dentro do isopor. E aí, ó, a gente tá até mostrando aí na imagem. A sensação é que, ó, tá ali no foguinho, passou no fogo, queimou, a bactéria morreu. Não. A bactéria morreu, mas a toxina termoestável dela não. Vai continuar ali. É uma toxina de uma bactéria específica, que é o Staphylococcus aureus, uma bactéria normal da nossa pele. Então, a gente contamina o alimento com a nossa mão, na hora que a gente manipulou ele para fazer. Ficou por um tempo ali na temperatura ambiente, enquanto você estava preparando para colocar, né, na bolsa térmica e levar. Ele já se proliferou e já começou a produzir a toxina. E não adianta aquecer o alimento, porque ele não vai, né, o aquecimento não é capaz de destruir a toxina. Você vai comer, vai achar que está tudo muito bom, tudo muito bem, vai beber, daqui umas 2, 3 horas, dá aquela dor de barriga, às vezes com febre, e a pessoa vomita bastante também e fica até um dia inteiro passando muito mal. Isso é a gastroenterite causada por toxina. Não é só o Staphylococcus que tem essa toxina, né? Outras bactérias também produzem, mas então por isso que não adianta passar o queijinho no fogo que não resolve. E isso é para os queijos brancos, como a nossa nutricionista falou, né? O queijo amarelo, ele não, o teor dele de outras substâncias, principalmente de gordura, não permite que essa bactéria prolifere, então reduz a possibilidade de você se contaminar com a toxina dela por essa razão. E aí depois vem as outras coisas, a própria ostra que ela falou, a ostra ela é um animal filtrador, ela filtra a água que está no mar e ela recolhe tudo que tiver ali, inclusive bactérias que estão em suspensão na água. E ela concentra essas bactérias nela. Por isso que a ostra que a gente deve comer é somente a de cativeiro, porque a água é controlada, ela passa por um período que a gente chama, entre aspas, desintoxicação, que é um período que ela fica numa quarentena para poder eliminar as toxinas que tinham no ambiente natural dela que ela absorveu. E aí, ficando no ambiente controlado, ela não vai ter mais essa concentração de toxinas e você vai poder comer sem nenhum problema. Ó, a gente tá aí com imagens ao vivo da Praia da Costa em Vila Velha, ó, o espetinho aí, ó. O espetinho já passou pelo cozimento lá na casa do ambulante
e aí entrou dentro dessa vasilhazinha aí para ir para a praia vender. As primeiras pessoas que compraram o espetinho dele podem não sentir absolutamente nada, porque não deu tempo de proliferar bactéria, toxina nem nada. Mas as pessoas que forem comer mais para o final do dia, se você viu ali uma bandeja que não tem nenhuma forma de refrigeração, porque o alimento para ser conservado ele tem que ser refrigerado, aí a pessoa já vai comer um espetinho com uma carga de bactérias um pouquinho maior. Tô aqui olhando na nossa transmissão ao vivo no Facebook, a Daniele Mion tá falando, meu filho e meu marido estão passando pela gastroenterite, muito chato, alguma coisa que comemos em comum. Para passar por isso, só com muita hidratação e paciência. Exatamente. É esse que é o tratamento? Paciência e muito líquido. O que acontece? Quando você pega uma bactéria dessa, uma toxina dessas, ela faz com que o nosso intestino funcione ao contrário do que seria o normal. O nosso intestino ele absorve, né, os nutrientes e a água que a gente ingere. Ela faz o efeito contrário, faz com que o nosso intestino comece a colocar água para fora. Por isso que é uma diarreia muito aquosa. E a gente perde muito líquido, desidrata e aí é que vem os casos graves, que a pessoa até às vezes tem que ir parar no hospital. Então assim, líquidos de preferência, o soro de reidratação oral, aquele pacotinho que a gente compra na farmácia, não precisa de receita para ele. Na embalagem tem todas as instruções de como fazer. E aquele soro que a gente faz em casa? Também dá certo, só que o sal de reidratação oral, ele contém outros tipos de minerais que são mais essenciais, tipo potássio, que não vai ter, né, no soro caseiro que a gente fizer em casa. E é baratinho, não justifica você fazer soro em casa, sendo que agora toda farmácia tem esses sais de reidratação oral. Dilui em água filtrada ou fervida, tá numa casa que você não sabe direito de onde que tá vindo a água, ferve lá a água, deixa ela esfriar na geladeira, não é para deixar esfriar no ambiente aberto também, que senão você perde o que você fez fervendo ela. Dilui o pacotinho de sais de reidratação oral e a dosagem é o seguinte, foi ao banheiro evacuar, 2 a 3 goles daquele soro. Tá vomitando, a cada vômito, pelo menos 2 a 3 colheres de sopa daquele soro. Não está conseguindo beber porque está vomitando demais, então não consegue ingerir líquido, não consegue se alimentar novamente, é sinal que tem que procurar o pronto-socorro, porque aí você necessita de medicações para poder parar de vomitar e reidratação na veia, porque você não consegue tomar por via oral. Essas diarreias, elas podem durar até 10 dias. Era isso que eu ia perguntar agora. Quanto tempo? Até 10 dias é comum uma diarreia dessa durar e não há necessidade de usar antibiótico, porque todo mundo acha que passou de 3 a 5 dias temos que tomar antibiótico. Não é necessário tomar um antibiótico logo de 3 a 5 dias. Calma, se alimente com coisas mais leves, naturais. Pode abusar aí da parte de frutas, de verduras e legumes. Segura um pouquinho mais a mão nos derivados de leite, porque você vai precisar do intestino estar funcionando bem para poder digerir. E paciência, vai ficar bem. Vai dar tudo certo, vai dar certo, mas tenha paciência. Até 10 dias uma diarreia dessa pode durar. E olha, gente, a conjuntivite também é uma doença famosa agora no verão, viu? A inflamação é muito comum em crianças e pode comprometer a córnea e causar danos à visão se não for devidamente tratada. Piscina, exposição ao sol, ar-condicionado, poeira, tudo isso facilita o contágio e a propagação da doença. Só que não existem números precisos, isso porque, segundo o Ministério da Saúde, os estados não são obrigados a notificar surtos de conjuntivite para o Ministério. Então, não tem esse registro. Inclusive, a gente procurou a Secretaria de Saúde e também não tem números precisos daqui, mas a gente sabe que esse é um problema típico do verão, né, doutora Rubem? Também um problema típico do verão, também associado ao calor, à exposição ao sol, mãos sujas, suor, tudo isso. Então, o que acontece? A conjuntivite, geralmente, ela é transmitida por vírus ou por bactérias. O mais comum é ser vírus, a conjuntivite viral, né? A gente pode pegar por meio da respiração ou por meio do contato com saliva ou secreção da pessoa que já tiver a conjuntivite. Então, o que acontece? Uma pessoa está na casa já com conjuntivite, é natural que naquela casa outras pessoas tenham também. E quando é uma criança com conjuntivite, que tem outras crianças na casa, é muito difícil a gente separar uma da outra, então é uma coisa que acaba se alastrando. Mas, sendo uma infecção viral, né, sabendo que ela é viral, ela tem uma tendência a resolver sozinha, espontaneamente, a gente não precisa ficar tão preocupado que a pessoa vai acabar melhorando. Então, o que é importante fazer? Compressa com soro gelado, aí aquele soro de farmácia mesmo, que você já compra pronto, soro fisiológico, não precisa ser estéreo, pode ser o soro comum. Compressas geladas feitas com gaze, tá certo? Põe em cima para aliviar a dor do olho. Utilizar o óculos escuros é importante, por quê?
Quando você tem conjuntivite, o olho fica muito sensível à luz. Então, utilizar o óculos não é para você não transmitir a conjuntivite, mas é para diminuir a dor que a luz vai causar na sua vista. E higienizar muito bem as mãos. Inclusive, higienizar as mãos é o jeito da gente prevenir a conjuntivite. Pois é, a gente está aqui falando dessas doenças comuns, tem a conjuntivite, gastroenterite e tem depoimento aqui dos nossos telespectadores. A Lara Pereira falou, tive isso logo depois do Natal e estou grávida, foi muito incômodo. Tomei bastante soro caseiro, banana e maçã. Também comi arroz com cenoura e peito de frango grelhado, graças a Deus durou 3 dias. É isso mesmo. A maior parte das diarreias, ela dura de 3 a 5, mas ela pode chegar até 10 e não precisa de antibiótico. Isso tem que ficar bem frisado, porque todo mundo quer tomar um antibiótico me dá pra logo melhorar remédio logo, pra passar, né? E não passa, não resolve. A Isabel Rocha está aqui falando, os alimentos que são vendidos na praia pegam muito sol, Deus me livre, ela disse. Michelin está falando, boa tarde, levar lanche natural na caixa de isopor com gelo, faz mal? Não, se tiver com gelo vai estar bem acondicionado, desde que a pessoa tenha as boas práticas no momento dela preparar o lanche dela, estando conservado com gelo, não há problema nenhum. O principal, Juliana, nesse caso, é o hidroesteril que a gente mostrou. A pessoa higienizar com buchinha e sabão as frutas. As verduras precisam ser bem lavadas uma folha a folha para tirar toda a terra, todos os micro-organismos e depois ainda colocar no hidroesteril de molho. O gelo, o interessante é tentar manter essa temperatura a 5 graus Celsius, que é a temperatura que vai impedir que essas bactérias se proliferem e acabem contaminando esses alimentos e tornando eles impróprios para o consumo. Então tá aí o alerta, doutora Rúbia. Obrigada, viu, pelas dicas aqui, ótimas dicas pra gente que